Olá a todos, boa noite pessoal. Vamos hoje conversar um tema bem interessante, que está muito em alta nos últimos meses, em especial em abril, mas hoje iremos conversar sobre transtorno do espectro autista e por que eu deveria ir num médico geneticista quando eu tenho um filho com suspeita de autismo. Quando a gente fala em transtorno do espectro autista, apesar de ser um CID, que é o F84, existe um espectro muito grande. A palavra espectro quer dizer sombra. E como sombra, existe uma variabilidade muito grande dentro do próprio espectro. Tem as formas mais leves, onde são quase, às vezes até imperceptíveis, e as formas mais graves, onde a criança apresenta, inclusive, a ausência de linguagem. Quando a gente fala em transtorno do espectro autista, os critérios eles são feitos a partir do diagnóstico clínico. Até o momento não existe nenhum marcador que prove que uma pessoa tem autista. O que é um marcador? Por exemplo, se eu tenho diabetes, o meu marcador seria a glicemia alta. Se eu tenho pressão alta, o meu marcador é a pressão arterial acima da medida padrão. Se eu tenho, por exemplo, colesterol alto, é a mesma coisa. Ou, por exemplo, vamos ser mais simples, síndrome de Down. Eu tenho síndrome de Down porque eu tenho uma alteração do cariótipo que dá síndrome de Down. É um marcador. Já no transtorno do espectro autista, até o momento, não foi encontrado nenhum marcador que provasse que a pessoa tem o transtorno do espectro autista. E o diagnóstico, ele basicamente são critérios que a gente avalia. Na equipe multiprofissional, a gente avalia tanto com o psiquiatra infantil, o neuropediatra, que vai ser a pessoa que vai dar o primeiro pontapé na pesquisa do transtorno do espectro autista, o pediatra comum, que ele vai suspeitar a partir de algumas observações dos pais, e o médico geneticista também vai entrar nessa equipe, fazendo o diagnóstico etiológico. O neuropsicólogo também é muito importante, porque ele auxilia no diagnóstico, seja diferenciando o que seria o transtorno do espectro autista da deficiência intelectual, por exemplo. A gente tem que lembrar que na equipe multiprofissional, a gente tem a equipe de diagnóstico e tem a equipe de tratamento. Quando a gente fala em equipe de diagnóstico, são esses profissionais que eu acabei de falar. E quando eu falo em tratamento, a gente está falando no psicólogo. Via de regra, ele é especialista em transtorno do espectro autista. Ele trabalha ou com metodologia ABA ou com metodologia Denver, ou outras metodologias, mas as duas mais utilizadas hoje são essas duas. E além do do psicólogo comum, tem o fono, para fazer a questão de toda a parte da linguagem, fazer a fonoterapia. E existem também outros profissionais, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional. E principalmente a gente tem que lembrar aquelas terapias que auxiliam muito, ecoterapia, hidroterapia. Tudo isso é na equipe de tratamento. Aqui eu vou focar um pouquinho mais na parte de diagnóstico. Como eu falei, o diagnóstico do transtorno do espectro autista ele começa a partir do momento que alguém suspeita de algumas características diferentes naquela criança. Seja na escola, o profissional da educação, o professor, a pedagoga, ela, via de regra, ela percebe um pouco melhor esses sinais do que os pais. Os pais, propriamente dito, quando eles observam que a criança está demorando muito para falar, via de regra, o transtorno do espectro autista não tem tanto atraso motor, é mais atraso de linguagem. E também a questão do pediatra. O pediatra vai observar esse atraso de linguagem e vai encaminhar para o neuropediatra. O neuropediatra vai fazer uma avaliação mais profunda e vai realmente suspeitar do transtorno do espectro autista. Nesse momento, ocorre o encaminhamento para o médico geneticista. E aí entra as síndromes genéticas. Quando a gente recebe uma criança com suspeita de transtorno do espectro autista, a gente sempre divide a avaliação em 3 partes. A primeira parte, é claro, onde a gente vai pegar toda a história clínica daquela criança, vai fazer o exame físico, fazer alguma hipótese diagnóstica, se a gente pensar em algum quadro sindrômico ou não.
Via de regra, a maioria dos transtornos espectro-autistas, eles são essenciais, ou, entre aspas, puros, ou não sindrômicos. A maioria deles. E uma minoria deles tem alguma síndrome genética por trás. Mas para eu poder dizer que uma criança ele tem autismo essencial ou não sindrômico, eu tenho que excluir as outras síndromes. E como é que a gente faz isso? A gente começa com exames comuns, ressonância, eletroencefalograma, ecocardiograma, ultrassom de abdômen, bera, audiometria, ou seja, eu vou fazer um rastreamento completo do indivíduo, cabeça, ouvido, coração, abdômen. Tudo isso para a gente tentar encontrar. Será que tem algum problema aqui estrutural? Às vezes tem. Tem uma hidrocefalia, tem alterações estruturais realmente do cérebro. Isso já poderia causar o transtorno do espectro autista. A questão da audição, por quê? Por conta da questão da linguagem. Como, via de regra, crianças com autismo, elas têm atraso de linguagem, elas não escutam bem. Então eu tenho que provar que essa criança está escutando bem, que não tem nenhum problema auditivo. Aí a gente até lembra aquele sinalzinho da criança com o transtorno do espectro autista que é tapar os ouvidos quando ouve barulho. Crianças com autismo, elas têm mais sensibilidade a barulho, que é mais um sinal para dizer, eu estou escutando bem, meu problema de linguagem não é auditivo. O exame do coração ele é importante porque, via de regra, quando a criança nasce, o pediatra faz a ausculta, faz o teste do coraçãozinho para pesquisar saturação, coactação de aorta, mas principalmente, o que acontece? O problema no coração, a gente avalia porque às vezes tem alguma alteração estrutural do coração e aquilo poderia sugerir alguma síndrome. O geneticista ele sempre vai pensar nisso. Eu estou lidando com uma criança que tem só autismo, ou ele tem autismo e alguma síndrome por trás do autismo, ou a causa do autismo. Tudo isso envolvendo exames comuns e, claro, ultrassom de abdômen para ver alguma alteração abdominal. Esse é o rastreamento básico que todo médico geneticista faz quando atende uma criança com transtorno do espectro autista. Seja ele do sexo masculino ou seja do sexo feminino. Outra situação que a gente tem que conversar também e os exames genéticos. Como é que começa isso? A gente tem que lembrar, antes de tudo, que o transtorno do espectro autista é 4 vezes mais frequente em meninos do que meninas. Autismo em menina é muito raro. Quando a gente está frente a uma menina com autismo, a primeira hipótese diagnóstica se chama síndrome de Rett, que é a principal causa de autismo em menina. E a gente vai focar o nosso diagnóstico voltado para a síndrome de Rett. Claro que existem outras causas, mas é que é a mais comum e a mais frequente. Já os meninos, eles são muito mais propensos a ter autismo do que meninas, principalmente porque eles só têm um cromossomo X, o X e o Y. E hoje é sabido que o cromossomo X é extremamente importante para inteligência e comunicação. E uma vez que um menino ele teria só um cromossomo X, ele teria maior probabilidade de ter autismo do que menina. Quando a gente fala em investigação de criança com autismo do sexo masculino, a primeira hipótese diagnóstica que a gente conversa se chama síndrome do X frágil. X frágil é uma condição que dá autismo em meninos, também pode dar deficiência intelectual, dá comportamento de agitação, agressividade, mas a principal característica que a gente fala de X frágil são duas. Não sei se vocês se lembram da live sobre falência ovariana precoce, que eu estava falando sobre reserva de ovário. Mulheres que têm a pré-mutação do X frágil, elas param de menstruar cedo. E elas têm um risco maior de ter um filho com X frágil. O X frágil é a principal causa de autismo em meninos. E ele sempre tem que ser investigado. Outro exame muito importante, como sempre eu falo do exame do cariótipo. O exame do cariótipo, ele olha a síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patal e algumas microdeleções, como, por exemplo, síndrome de Cri-du-Chat, que é a síndrome do miado do gato. É um exame mais superficial, é o primeiro.
A gente sempre fala, é como se fosse uma vista de um avião sobre a cidade, quando eu estou pensando em autismo, até mesmo deficiência intelectual. Para eu poder chegar em exames mais sofisticados, a gente sempre começa com o exame mais básico. E por isso, a gente vai falar um pouquinho sobre cariótipo. Cariótipo, por mais que seja um exame que ele já é mais antigo, mas é extremamente utilizado. É muito difícil uma criança com autismo não ter feito um cariótipo, pelo menos se ele foi alguma vez com um médico geneticista. Olá, Vânia, é mais um prazer tê-la aqui conosco. Rosilane também, boa noite. Espero que esteja gostando bastante da nossa conversa de hoje. Nossa conversa de hoje é um pouquinho fora do eixo de reprodução, mas eu acho que é muito válido, porque é uma dúvida frequente de muitos casais que querem ter filhos também, a questão de autismo. Muito interessante, maravilhoso, muito interessante. Realmente, eu estou tentando falar de uma forma que seja agradável de se ouvir, porque essas questões de autismo, infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito e muito ainda não muito falado na mídia. Ele é falado no sentido de que as pessoas elas observam que aumentou o número de crianças com transtorno do espectro autista, mas quando se tem ainda um filho com autismo, muitas pessoas ainda não falam. Giselda, é sempre um prazer tê-la aqui conosco, viu? Muito obrigado por estar assistindo essa live. Eu estava falando, uma das perguntas que me fazem muito é a seguinte pergunta: por que aumentou tanto o número de crianças com transtorno do espectro autista? Na verdade, não é que aumentou. A gente tem que lembrar algumas informações que muita gente não tem. A primeira delas é que a gente tem critérios mais bem estabelecidos hoje do que há 20 anos atrás. Segundo, a gente tem profissionais cada vez mais capacitados para fazer o diagnóstico, ou seja, não deixar passar. E por fim, a gente tem que lembrar que o Brasil já passou pela reforma psiquiátrica e a transição epidemiológica. O que é isso? O que é reforma psiquiátrica? Antigamente, quando eu tinha uma criança com transtorno do espectro autista, eu simplesmente trancava ele dentro de casa ou colocava ele no hospital psiquiátrico e ponto. Você nunca vai ver uma criança com autismo na rua. Segunda situação, a transição epidemiológica. Com a reforma antimanicomial lá da reforma psiquiátrica, essas crianças que seriam colocadas dentro de hospitais psiquiátricos, elas são deslocadas para os CAPs, principalmente o CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil. E lá no CAPS, ela é muito bem tratada. O médico psiquiatra vai cuidar dela, todo mundo vai ter toda uma equipe que vai cuidar dessa criança. E ela volta para casa, ela não fica trancada dentro de um hospital psiquiátrico. Quando eu falei em transição epidemiológica, é por conta do seguinte: pelo menos 40 anos atrás, crianças faleciam de duas coisas no Brasil: desidratação e doença infecto-parasitária. Aí o pessoal, como é que alguém morre desidratado? Infelizmente, desidratação, desnutrição e doença infecto-parasitária era o que mais ocorria das crianças falecerem. Então, essas crianças que tinham transtorno do espectro autista, elas faleciam antes do diagnóstico. Então, não era possível fechar um diagnóstico porque ela falecia com 1 ou 2 anos de vida. Com a transição epidemiológica hoje, as malformações congênitas, os atrasos do desenvolvimento e o transtorno do espectro autista, ela começou a aflorar. Por quê? Porque as crianças pararam de falecer dessas situações. Fora que as UTIs neonatais melhoraram muito. Com a melhora das UTIs neonatais, o que acontece? A gente tem maior chance dessa criança evoluir e chegar na fase acima dos 5 anos de idade. Rosilane mandou uma mensagem: doutor, meu filho nasceu prematuro, está com 2 anos e 10 meses e não fala papai nem mamãe. É normal? Ele foi diagnosticado com NF1
atraso global mesmo? Vamos lá. Seu filho, ele é prematuro, só que essa prematuridade, ela deve ser corrigida no primeiro ano de idade, não com 2 anos e 10 meses. Pelo seu relato, observa-se que ele tem um atraso de linguagem importante. Por quê? Porque presumo que deve ser menino. O menino, ele fala papai, mamãe com em torno de entre 10 meses até 1 ano e 4, mais ou menos. E isso, papai e mamãe, palavras soltas. E palavras e frases completas com 3 anos. Esses são os cortes que a gente faz. Ou seja, seu filho está com atraso de desenvolvimento, ele realmente precisa ir no médico geneticista para a gente fazer essa investigação. Fora que você coloca que ele foi diagnosticado com NF1. NF1 é neurofibromatose. A neurofibromatose, ela não causa atraso de desenvolvimento, mas ela anda junto de atraso de desenvolvimento. Por quê? Porque das condições genéticas é a mais comum, é a mais frequente, mas ela não é a causa do atraso. Aqui, Rosilane, o que eu recomendo para você é que você procure um médico geneticista para que a gente faça toda a investigação, que eu vou conversar agora sobre isso. Eu estava falando sobre investigação mais cedo. A gente fez um parêntese sobre por que aumentou o número de autistas. Mas a principal, aumento do diagnóstico, reforma psiquiátrica e transição epidemiológica. Essa é a melhor resposta para aumento de crianças com transtorno do espectro autista. Até o momento não foi provado que agrotóxico ou qualquer elemento aumentasse o risco de uma pessoa ter autismo. Vamos lembrar, nunca, vacina não dá autismo, nunca deu e nem vai dar autismo, porque tinha uma vertente que dizia que a Sabin, que é a vacina para polio, ela aumentava o risco de autismo, mas não, isso não é verdade. Isso é daquele grupo de pessoas que são anti-vacina. Segunda situação, ácido fólico, pelo amor de Deus, não causa autismo. Tem gente que está dizendo assim, aumentou o número de crianças com autismo porque as pessoas estão tomando ácido fólico na gravidez. Não, ácido fólico não causa autismo. Até o momento, não existe nenhum remédio ou nenhuma droga que causasse autismo, provado. Mas isso inclui, infelizmente, os agrotóxicos. O agrotóxico tem muita relação com câncer, mas até o momento não foi provado que ingerir alimentos com agrotóxico aumenta o risco de ter um filho com autismo. Voltando à questão da investigação, vamos dizer que a gente não é X-frágil e o cariótipo veio normal. Quais são os exames que eu devo prosseguir na investigação de uma criança com autismo? Aí entram os exames mais sofisticados de genética. O primeiro deles é o array, o microarray, que é um cariótipo 1000 vezes melhor. Ele, nos Estados Unidos, já é exame de escolha. É o primeiro exame que a gente pede. Não pede nem mais cariótipo, já pede direto o array. Ele é um exame que quem tem convênio, plano de saúde, o que acontece? O plano de saúde cobre esse exame. Entretanto, a gente tem um grande problema. O primeiro problema não adianta o exame sozinho, preciso que alguém interprete ele. E ele tem que fazer um contexto com aquela criança. Tem que fazer algum sentido para ser solicitado. Também, no centro de referência de doenças raras, esse exame também está disponível. Por exemplo, aqui em São Paulo não tem nenhum centro de referência hoje credenciado para fazer esse tipo de exame. Então, São Paulo capital não tem esse exame, assim como a maioria das cidades. É um exame de sangue, igual ao X-frágil, igual ao array. Pode ser feito saliva também. O X-frágil também pode ser feito saliva, só o que não pode ser feito saliva é o cariótipo. O array ele pode ser feito com saliva, é um exame simples, mas infelizmente não é tão barato. Ele fecha aproximadamente 15% de diagnóstico de deficiência intelectual e menos de 3% dos casos de autismo, mas é o que a gente tem hoje da parte de genética para pesquisar. O melhor exemplo de alteração do array que causaria autismo é a síndrome de Phelan-McDermid, ou síndrome da deleção do 22 distal. O cromossomo 22 ele é muito importante
porque ele tem uma região que é a principal microdeleção na espécie humana, que é a microdeleção do 22q11.2. O Q é o 1.3 da síndrome de Phelan-McDermid. O outro, primeiro que eu falei, a síndrome de velocardiofacial, ou síndrome de George, que também é muito importante, mas causa menos autismo e mais deficiência intelectual. Todos esses diagnósticos, por mais que existam milhares de nomes e nomes técnicos envolvidos, durante uma consulta com o médico geneticista, a gente tenta sempre trabalhar com que a pessoa entenda o que está acontecendo com o seu filho. Porque mais importante do que o exame em si é você saber para que ele serve e o que ele vai mudar na sua vida. Ele muda muita coisa, principalmente questão reprodutiva. E às vezes para a gente mudar um ou outro questão do prognóstico da criança. Já o último exame de genética disponível hoje, do ponto de vista de mercado, é o sequenciamento completo do exoma. Ele é reservado em algumas situações, principalmente quando eu realmente estou frente a uma criança com um quadro de autismo que a gente chama de sindrômico. Porque é muito difícil, assim como o array, ele vinha alterado numa criança com autismo essencial. Como eu falei, toda essa investigação, essa escadinha que a gente faz, ela faz parte da propedêutica do médico geneticista. O médico geneticista ele vai avaliar seu filho, vai avaliar as necessidades dos exames complementares e principalmente poder oferecer para aquela família o aconselhamento genético, que é o processo de comunicação que vai do exame físico, da anamnese, que é a consulta em si, até o fechamento do diagnóstico e os desfechos daquele diagnóstico. Quando eu falo em desfecho, tem algumas... A pergunta que todo mundo quer saber, que vale $1 milhão. Doutor, qual a chance de eu ter um próximo filho com o mesmo problema do meu primeiro filho? E aí que tá. A partir do momento que eu fecho o diagnóstico, eu consigo dar essa resposta. Quando eu não fecho o diagnóstico, é muito difícil dar essa resposta. Porque não segue um padrão genético propriamente dito, os padrões de herança que a gente chama. E isso é muito importante. Ainda falando sobre questão do transtorno do espectro autista, a gente tem que lembrar, eu não cheguei a comentar, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre autismo de alto funcionamento. O que seria isso? É aquele que o pessoal chama de síndrome de Asperger, ou autismo atípico. A síndrome de Asperger, ela não é genético. Via de regra, a maioria dos médicos geneticistas não fazem investigação porque não vem nada alterado. E principalmente essas crianças com autismo de alto funcionamento, elas realmente têm um alto funcionamento para uma habilidade específica, por exemplo, desenho, ou por exemplo, física quântica, avião. Ele sempre foca em uma coisa só. Mas também as outras habilidades sociais que aquela criança teria que desenvolver, ela não desenvolve. A primeira delas é a abstração. O que é abstração? É a habilidade de entender metáfora. Como assim? Um pé de uma cadeira, chovendo canivete, todas essas metáforas que a gente fala no nosso dia a dia, a gente entende. Mas uma pessoa que tem transtorno do espectro autista não consegue entender. Você tem que falar tudo ao pé da letra. Isso é uma característica muito importante numa criança com transtorno do espectro autista. E principalmente a gente tem que lembrar que existem vários momentos onde a abstração é muito importante e a gente não consegue perceber. Uma delas é em relacionamentos, seja interpessoais, de namoro ou de colegas de trabalho. Relacionamento pai-filho, mãe-filha, por exemplo. E nesse sentido a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui, para a gente finalizar a live de hoje, eu só quero sugerir 2 filmes para todo mundo que tem interesse nesse assunto assistir. O primeiro, que eu acho muito maravilhoso, se chama Farol das Orcas. Farol das Orcas, ele é um filme que passa no sul da Argentina, na Patagônia, onde um pesquisador biólogo ele pesquisa baleias. E uma mãe que tem um filho com transtorno do espectro autista leva essa criança para esse biólogo para ver se, com a interação das baleias com a criança, ela tem algum desenvolvimento.
É muito interessante porque o ator, claro, o ator não tem autismo, mas ele foi muito bem estudado para desempenhar todas as funções de uma criança com autismo. Enfileirar coisas, ou, por exemplo, a questão do mutismo, não falar nada, tapar os ouvidos, todas essas características que são típicas de uma criança com autismo, não olhar nos olhos. Tudo isso é muito bem retratado nesse filme. Se chama Farol das Orcas. Outro filme que eu gosto muito de recomendar se chama Adam. A-D-A-M. Adam é um filme que fala de um rapaz que tem síndrome de Asperger. E ele é físico quântico. Trabalha no planetário de uma cidade dos Estados Unidos, que eu não lembro qual era. E ele começa um relacionamento com uma menina. Tem algumas cenas que marcam muito. Uma delas é quando ela começa a brigar com ele. Ele para ela e diz assim: eu não estou entendendo o que você está falando. Por quê? Falta de abstração. Ou seja, é um sinalzinho bem simples, que é a falta de abstração atrapalhando o relacionamento deles. Fora outros sinais que dá para perceber durante esse filme, que o cara realmente é um gênio, mas ele não consegue se relacionar direito. De qualquer forma, espero que tenham gostado da live de hoje. Ela foi um pouquinho diferente das outras lives voltadas para reprodução. Eu vou dar uma mesclada agora um pouco com deficiência intelectual, com outros temas de genética, não só reprodução, mas próxima live, que é da semana que vem, vai ser trombofilia e gestação. É a live que todo mundo estava esperando, porque é uma live muito importante para quem tem perda gestacional de repetição. E principalmente para quem um dia teve uma trombose em idade atípica, uma pré-eclâmpsia grave, ou até mesmo diabetes na gestação. Muito obrigado a todos. Foi um prazer, pessoal, mais uma live com vocês. E até semana que vem.